Pois bem, irmãos, vamos ao nosso estudo bíblico. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versos 1 ao 5. É o nosso trecho deste momento. Então, vamos fazer a leitura e em seguida vamos analisar trecho a trecho. Diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, se afastarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça. Nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Amém. Temos um trecho pequeno, no entanto, apesar do tema principal que aqui é abordado, temos outros temas secundários que também são tratados ou trazidos para ajudar a compreender o tema principal. E é nisso que vamos nos dedicar a analisar, tanto o tema principal quanto os temas menores que são utilizados na construção do tema maior. Muitas vezes, os temas menores utilizados para desenvolver o argumento do tema principal não são conhecidos. E isso vai impedir ou dificultar a compreensão do tema principal. Então, nós vamos também nos dedicar neste momento a analisar quase todos os temas menores que são aqui trazidos, todos os fundamentos que são utilizados, todos os recursos que são aqui utilizados para a construção do tema principal. Bem, o tema principal está na advertência. É um trecho parenético, ou seja, é um trecho exortativo. O estilo literário é exortação. Então, temos aqui uma exortação. Mas dentro dessa exortação, ou para construir essa exortação, o autor se utiliza de vários outros elementos importantes para a compreensão, presentes no Novo Testamento, presente em outros textos, presente na crença da igreja primitiva do primeiro século, das igrejas do primeiro século, mas que às vezes nos escapam ou seremos lembrados, né? Se já sabemos, seremos lembrados desses fundamentos utilizados aqui. Mas o importante é estabelecer o seguinte: o tema principal é uma exortação a respeito de ensino falso que estava atacando a igreja para a qual se dirige a carta. Provavelmente igrejas na cidade de Éfeso, como vimos lá no início da carta. Trata-se provavelmente de circunstâncias e situações envolvendo as igrejas da cidade de Éfeso. Então, a advertência é contra os falsos mestres, falsos pregadores, falsos profetas, que exigiam na sua pregação, no seu ensino, a abstinência do casamento, ou seja, pregavam contra o casamento e pregavam que deveria se abster-se de vários alimentos, compondo assim uma dieta restrita para não contaminar-se. Essa proibição do casamento e essa proibição de certos alimentos é o grande alvo da exortação do texto, contra esse tipo de
de ensino. Mas como que o autor vai se colocar contra esses ensinos? Ele vai se utilizar de vários elementos, vários temas menores, para nos convencer, para convencer os seus primeiros leitores que esses ensinadores são falsos e que esses ensinos não deveriam ser observados. Mas ele vai fazer essa construção e a gente vai observar isso a partir do verso 1. As primeiras frases dizem assim: o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. O verbo apostatar significa afastar, ou seja, o verbo apostatar se aplica a pessoas que creram em Jesus, que se tornaram seguidores de Jesus, que receberam Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, como participaram da igreja, como entraram na comunidade, participaram da igreja por um determinado tempo, desenvolveram até atividades, ministérios, executaram coisas relacionadas ao reino de Deus, e num determinado momento da sua carreira cristã, da sua carreira de fé, negaram o Senhor, negaram tudo aquilo que criam e até mesmo pregavam. Se afastaram da fé, se afastaram daquilo que receberam, daquilo que creram, daquilo que lhes foi instruído e até mesmo que eles mesmos pregavam. É uma negação daquilo que antes se cria. Então, os apóstatas são aqueles que iniciaram a carreira cristã, caminharam na carreira cristã, foram profetas, ensinadores, pregadores, de alguma maneira contribuíram para a função da igreja e que se afastam, negam, voltam atrás, chutam tudo aquilo que antes criam e pregavam e tomam crenças e posturas opostas, diversas. Esses são classificados como a palavra apóstata, ou seja, isso é a apostasia, é o afastamento daquele que antes estava, daquele que antes cria, daquele que antes era o seguidor, estava presente, mas num determinado momento, por razões diversas, ele ou ela toma a atitude de negar tudo aquilo que se cria antes. Bem, então esse trecho exortativo, ele utiliza de uma crença, de uma expectativa apocalíptica. Na apocalíptica do século I, ou seja, nas crenças escatológicas do século I, tanto no judaísmo quanto no cristianismo nascente, que vai herdar a apocalíptica judaica, cria-se que no decorrer da história as situações iriam piorar. Ou seja, à medida que a história avançava, calamidades surgiriam, a maldade, o pecado se multiplicaria até culminar no juízo de Deus sobre os homens. Então, é a partir dessa crença escatológica, apocalíptica, que no decorrer da história caminha com calamidades e aumento da perversidade. E esse aumento da perversidade influenciaria nos cristãos e gerariam apóstatas, ou seja, a maldade cresceria de tal forma que influenciaria alguns dentro da igreja e estes afastariam-se da fé, seguindo esse curso da maldade crescente no decorrer da história. Então, esse é o pano de fundo do século I nas igrejas primitivas. A crença que nos últimos tempos, nas últimas horas, haveria um crescimento da maldade, consequentemente, um crescimento das calamidades,
da natureza, as catástrofes, e isso culminaria no juízo de Deus. E nesse processo de aumento de calamidades e perversidades, os cristãos estariam sendo testados, provados. E alguns seriam reprovados, alguns adeririam a essa perversidade, adeririam a esse aumento da maldade, negariam a fé, o amor esfriaria de um grupo significativo dos cristãos, até culminar na intervenção direta de Deus, no juízo de Deus. Essa crença do aumento progressivo da maldade e das calamidades com a aprovação dos cristãos e o juízo de Deus intervindo, está claro em alguns textos do Novo Testamento, não é uma peculiaridade do autor da primeira carta a Timóteo, mas está presente em vários textos do Novo Testamento que nós vamos abordar nesse momento, para que você observe que esta crença que eu acabei de descrever, apocalíptica, ela permeava todas as igrejas primitivas do primeiro século. Bem, podemos começar com o Apocalipse, né? O Apocalipse capítulo 3, verso 10, nos aponta esta crença. Diz assim, Apocalipse capítulo 3, verso 10. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Essa provação que haveria de vir sobre o mundo inteiro e atingiria os discípulos, seria esse aumento da maldade, aumento do mal, aumento do pecado, com as calamidades. E os discípulos seriam provados se apostatariam da fé, se abraçariam esse aumento, se o amor fosse negado e se afastaria, esfriaria, ou não. Então o trecho fala aqui, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação. Há uma provação, haverá uma provação, e essa provação há de vir, né? Apontando para os últimos tempos, como diz aqui o nosso texto de 1 Timóteo capítulo 4, nos últimos tempos há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar, para provar os que habitam sobre a terra, inclusive os discípulos. O capítulo 13 de Apocalipse, não vou ler, são 18 versículos, mas você poderia depois ler com calma, onde fala das bestas que sobem do mar e que sobem da terra. As duas bestas, o texto de Apocalipse 13, os 18 versículos desse capítulo 13, falam desta provação também, que as bestas representarão ou trarão provações para os discípulos. E alguns negarão a fé e seguirão as bestas. E outros, por firmarem a fé em Cristo, serão muitas vezes mortos ou passarão necessidades e tudo mais. Então, isso tudo é para eu mostrar para vocês a crença de que, na apocalíptica do século I, acreditava-se que, no decurso da história, à medida que a história avançava, haveria um aumento da perversidade, com aumento das calamidades e a intervenção de Deus como juiz, com seu juízo. Podemos ler também no Evangelho de Marcos, que vai nos apresentar isso também. Marcos, capítulo 13, versos 5 e 6 e 21 ao 23. Nós encontramos nessas advertências a inclusão da presença dos falsos profetas. No decurso da história em que a perversidade aumenta, as calamidades aumentam e terminaria com o juízo de Deus, nesse processo também aumentaria
os falsos profetas. Também aumentaria os falsos mestres. E é o que nós podemos ver em Marcos, capítulo 13, Jesus falando, versículos 5 e 6, a princípio. Vamos ler. Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Então, esse decurso da história, com aumento da perversidade, calamidades, também haverá um aumento de falsos profetas, de falsos mestres. Ele diz: muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Ou seja, entre esses muitos enganados estarão alguns discípulos que vão seguir a esses enganadores. O mesmo capítulo 13 de Marcos, versos 21 e 23, continua falando: Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Ou seja, então, essa advertência dos últimos tempos inclui o surgimento de falsos profetas. Tudo isso é necessário aqui no nosso trecho de 1 Timóteo 4, porque ele vai falar dos falsos profetas. Então ele já está apontando aqui em 1 Timóteo 4 que esses falsos profetas, falsos mestres, já estão presentes e já começam a disseminar os seus ensinos falsos. E por isso é necessário que os discípulos tenham cuidado e não se deixem enredar. Também nós podemos observar em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, 9 ao 11, essa advertência. Diz assim, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, ou seja, o afastamento de muitos que estão na comunidade dos discípulos. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O mesmo capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, versos 9 ao 11, diz: Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Uma questão importante na apocalíptica é que Deus sempre tem o controle sobre todas as coisas. Nada acontece fora do seu controle. Apesar da intervenção satânica, apesar do aumento da maldade, apesar da opção dos homens para o pecado crescente, apesar da perseguição aos discípulos, a perseguição à igreja, Deus se mantém todo poderoso, soberano sobre todas as coisas e exercendo o controle final sobre tudo. Tudo está sob o seu olhar, o seu controle. Isso é uma característica importante na escatologia, de que Deus em nenhum momento perde o controle sobre todas as coisas que hão de acontecer. A gente pode continuar lendo, por exemplo, em Atos, capítulo 20, verso 29 ao 30, quando Paulo, no livro de Atos, se despede dos presbíteros, dos líderes de Éfeso, ele faz essa advertência para o futuro. Atos 20, versos 29 e 30 dizem assim: Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes,
que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Bem, então Paulo diz, após a minha morte, depois que eu morrer, muitos virão e até mesmo entre vós, ou seja, no meio da igreja, eles surgirão. Também a gente tem na primeira carta a João, capítulo 2, verso 18 e capítulo 4, versos 1 a 3, essa advertência, essa crença semelhante à que nós encontramos aqui em 1 Timóteo 4. Diz assim, 1 João 2,18: Filhinhos, já é a última hora, ou seja, a última hora já está acontecendo, já está se desenrolando. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. É uma característica da última hora, são os anticristos, os falsos mestres que, penetrando-se na igreja, procurarão afastar da fé os discípulos. Essa presença dos anticristos na igreja é uma evidência da última hora, segundo a primeira carta de João. Também no capítulo 4 dessa primeira carta joanina, versos 1 a 3, nós encontramos o seguinte: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Ou seja, então, o autor da primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 1, para fazer a advertência, para fazer a exortação, ele utiliza elementos da escatologia, elementos da apocalíptica do século I, que é a manifestação nos últimos tempos dos falsos profetas, dos falsos ensinadores, e que estes conseguirão conduzir, levar, convencer alguns dentre os discípulos. Por isso ele diz, alguns apostatarão da fé. Claro que não serão todos os discípulos que vão se afastar da fé, mas não será nenhum. É claro que ele diz, alguns apostatarão da fé. E esse alguns está presente nos outros textos que lemos. Ou seja, sempre o que se diz é que no meio da comunidade, um grupo pequeno, ou talvez não tão pequeno, vai seguir os falsos mestres. Então é dentro dessa moldura que ele vai apresentar a exortação. Então quando ele diz, numa linguagem apocalíptica, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, ou seja, se afastarão da fé que recebemos pela tradição a partir de Jesus de Nazaré, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Bem, nessa parte final do verso 1, ele classifica a origem dos ensinos desses falsos mestres. Esses falsos mestres e esses falsos profetas não falarão de si mesmos. Eles terão como uma motivação por trás, uma motivação interior, ensinos de demônios, espíritos enganadores. Então, ele aponta para a igreja que por trás desses ensinadores falsos há a ação de Satanás, a ação dos espíritos enganadores, dos demônios, a ação do diabo. Então, isso reveste o texto, ou dá aos ouvintes uma dupla advertência. Não são apenas homens que na sua lábia estão enganando as pessoas para o proveito próprio.
Existe um plano mais elevado ainda, diabólico, por trás desses ensinadores enganadores, que se utiliza das suas intenções maléficas, das suas intenções escusas, das suas intenções muitas vezes avarentas, para enganar as pessoas e, no fim, alcançar ou impor os ensinos do diabo, os ensinos dos demônios, que é a destruição de tudo aquilo que Jesus nos deixou como ensinamento, como vida a ser vivida, como procedimento a ser seguido. O objetivo é a desqualificação, desconstrução do ensino do evangelho que Jesus nos transmitiu. Então esse verso 1, antes mesmo de entrar na exortação, porque a exortação vai aparecer no verso 3. É no 3 que ele vai dizer, olha, estou exortando sobre isso. Mas antes de entrar na exortação que está no verso 3, ele faz essa introdução, ele reveste a sua palavra num tom, numa linguagem apocalíptica, do mal crescente dos últimos tempos. E dentro desse mal crescente dos últimos tempos estará a ação dos falsos mestres, dos falsos enganadores, que já se manifestam no meio da igreja, como ele já está exortando. Versículo 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Agora no verso 2, e eu acho muito interessante isso, preste atenção, ele vai dar para nós uma dica, uma maneira, uma fórmula, como determinar, como saber quem são os falsos mestres, como identificar os falsos profetas, como saber que aquela pessoa que está ensinando determinadas coisas é um falso profeta, é um falso ensinador, está sendo guiado pelos demônios, na realidade tem intenções escusas, intenções estranhas, intenções maléficas. Como saber? No Evangelho de Mateus, lá no Sermão da Montanha, Jesus vai nos dizer que pelos frutos nós o conheceremos. Não é pelo que eles falam, porque o que eles falam pode parecer bonito, pode parecer de acordo, eles poderão expulsar os demônios, poderão curar os enfermos, profetizar, ou seja, a análise que deverá ser feita não estará naquilo que falam, né? Uma das possibilidades, mas sim no que eles fazem, porque os falsos profetas são demonstrados pelas suas obras, pelas suas atitudes, não necessariamente pelo que falam, às vezes também pelo que falam. Quando a gente observa que estão falando coisas equivocadas, contrárias ao ensinamento de Jesus, tudo bem, dá para identificar. Mas a maior evidência do falso profeta está nas suas obras, naquilo que ele faz, como ele vive o dia a dia, como ele se relaciona com as pessoas, como ele trata a família, como ele trata as pessoas de volta. Essa é uma evidência bem forte e mais fácil de identificar. Então ele vai dar aqui para nós uma dica. Como identificar os falsos profetas? Como identificar os ensinadores equivocados no meio da congregação? Aí ele vai dizer três características que ele vai apontar para os falsos mestres. Primeiro, hipocrisia. O que é hipocrisia? Hipocrisia é uma ação disfarçada, é como se fosse uma interpretação de um papel. O hipócrita é como um ator, ele interpreta um personagem. Ele interpreta um personagem que não é ele. E ele finge ser alguma coisa que na prática não é. Esse fingimento não dura o tempo todo, não é 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Por mais profissional hipócrita que ele seja, por mais que seja um ator profissional, ele não vai conseguir fingir
o tempo todo por muito tempo. Vai haver momentos e situações em que ele vai se demonstrar. Então, uma característica para identificar um falso mestre, um falso pregador, um falso profeta, é observar se ele está representando um papel, se ele está fingindo ser uma coisa que não é. E esse fingimento, normalmente, certamente, acontece na congregação, acontece quando a igreja está reunida, acontece na hora lá do púlpito, quando ele está falando lá na frente, ou ela, ele ou ela, tanto faz. Então, na igreja reunida, na atividade, no ajuntamento, é que o hipócrita atua com maestria. Agora, quando sai do ajuntamento, quando sai do culto, quando o culto termina, quando cada um vai para sua casa, quando ele volta para sua família, quando ele volta para suas atividades, para os seus relacionamentos com os vizinhos, com os seus relacionamentos com a sociedade, é aí que ele não vai conseguir fingir o tempo todo. E é aí que está a oportunidade de conhecer se tudo aquilo que ele falou lá na igreja reunida, no culto, no púlpito, realmente condiz com a vida que ele vive aos pés de Jesus. Então, uma característica, uma forma, um método importante para identificar o falso profeta, o falso ensinador, que ninguém está livre deles, nenhuma igreja está livre, não existe uma forma de na porta você colocar uma barreira para impedir o falso profeta. Isso não se consegue isso. Por mais que se consiga por um tempo, mas uma hora ou outra a coisa perde o controle. Mas uma dica que a palavra de Deus nos dá: observe a sua vida. Hipocrisia, fingimento, vida interpretada como um personagem que não condiz com a realidade, é uma das características do falso mestre, do falso profeta. A outra, mentira. Mentiroso. Quer descobrir quem é um falso profeta, quem é um falso enganador? Mentira. Ele ou ela mentem. Falam a mentira. E para cobrir a mentira, fala outra. E para cobrir a outra mentira, fala outra. Ou seja, o mentiroso nunca consegue enganar por muito tempo com a sua mentira, e para que a sua mentira se torne convincente e dure, ele inventa outra mentira. E assim ele vai até chegar uma hora, às vezes demora, que ele não consegue mais inventar uma próxima mentira para justificar todas aquelas outras que ele já disse, e aí então ele é desmascarado, ele é pego. Mas uma característica para observar o falso profeta, o falso enganador, é a mentira. Ele é mentiroso, ele mente, ele engana, ele fala aquilo que não é a verdade. E aí precisamos estar atento, porque se você pega uma mentira do profeta, se você pega uma mentira do ensinador, do mestre, fique atento. Coloque o pé atrás, porque a palavra de Deus, o servo do Senhor, não pode mentir. Mentira é do diabo. Quem mente é filho do diabo, é um instrumento do diabo, como o próprio texto aqui diz, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Então, uma forma que o diabo utiliza é a mentira. E aqueles que fazem a sua vontade, aqueles que seguem o diabo, utilizam da mentira. Então, fique sempre atento. Observe. É mentiroso? Mente. Então, não é um enviado do Senhor. Não é um instrumento de Deus, não está falando em nome do Senhor, porque mentira e verdade não podem habitar a mesma língua, ou seja, ou é um mentiroso ou é verdadeiro, ou tem compromisso com a verdade, não importa o dano,
não importa o sofrimento que a verdade causa, porque muitas vezes a mentira ela afaga. A mentira muitas vezes é inventada, elaborada, construída para proteger, para evitar que a pessoa sofra, ou até mesmo para evitar que o próprio mentiroso sofra algum dano. Então, para evitar que ele seja punido, para evitar que ele passe numa situação desagradável, ele inventa uma mentira para se proteger. Muitas vezes, pode observar, não somos perfeitos. Alguma vez na vida já mentimos. E aí, quando a gente olha para si mesmo, por que mentimos? Para se proteger. Para se proteger de algum mal. Ah, vai ficar ruim para mim. Aí eu vou minto para me proteger, para me aliviar. E às vezes também fazemos isso para com o outro, para proteger o outro, para evitar o mal com o outro, a gente mente. Então, cuidado. A verdade sempre estará do lado daquele que segue a Jesus. Com dor ou sem dor. Com sofrimento ou sem sofrimento. O compromisso sempre deve ser com a verdade. Que ela doa, que ela traga tristeza, que ela não traga uma falsa e momentânea alegria que vai ser derrubada lá na frente, mas a verdade precisa prevalecer. Então, uma característica do falso profeta, mentiroso, ele mente. Mente descaradamente e chega ao ponto de não mais se preocupar com a mentira ser descoberta. Isso os níveis vão acelerando. Tem mentiroso, eu conheço mentiroso, que não mais se preocupa que a sua mentira foi descoberta ou será descoberta. Quando for descoberta, sabe o que ele faz? Ele conta outra mentira e desvia o assunto para outro assunto. E assim ele vai, achando que está avançando, mas o seu fim, a sua ruína é certa. O mentiroso vai cair em ruína. Pode permanecer por um tempo determinado, mas o fim chega, porque a mentira nunca prevalece. Por um tempo, às vezes, e às vezes por um tempo longo, mas uma hora a mentira cai. Então, essa é a segunda característica. Mentira. O profeta falso, o mestre falso, o pastor falso, mente. Fique atento. A terceira característica que ele vai apresentar aqui no verso 2 é ter uma consciência cauterizada. E aí a gente então se detém para refletir sobre o que significaria essa palavra cauterizada da nossa língua portuguesa. Na realidade, ela é a tradução de uma palavra grega que é kausteriadzo. Kausteriadzo. Essa palavra grega, kausteriadzo, significava queimar ou queimar com ferro em brasa. Muitas vezes, os escravos fugitivos, os malfeitores, os bandidos, os criminosos, eles eram marcados com ferro quente naquela sociedade aqui do século I, greco-romana, judaica. Marcados os criminosos e os escravos fugitivos com ferro quente. Esse ferro quente também era utilizado para aliviar sensações, ou seja, funcionava como uma anestesia, uma cauterização, como a própria palavra tem esse sentido na língua portuguesa, de cauterizar, de fechar, né, de dar uma aliviada naquela sensação, como se fosse uma anestesia. Então, a terceira característica aqui do falso profeta, ele tem a consciência cauterizada, anestesiada, fechada para sensações. Uma definição talvez mais clara para nós seria
consciência fechada, mente fechada. Mente fechada, não no sentido de que não estaria aberto para novas descobertas, mas mente fechada no sentido de que ela não está aberta para rever, para correção, para a verdade, para outro ensinamento. A mente fechada aqui, cauterizada, a consciência cauterizada, tem o sentido de insensível a outras coisas. Ele fecha-se na mentira, ele fecha-se no engano, ele fecha-se numa ideia equivocada que ele acredita, que ele acha que é certa. E essa mente fechada, essa consciência fechada, impede que argumentos verdadeiros, convincentes, melhores, chegue, penetre. Impede que ele seja convencido do seu mal. Então essa consciência cauterizada tem o sentido de expressar uma pessoa que está fechada numa determinada ideia e que, por mais que você faça, fale, argumente, mostre que aquela ideia é errada, é mentirosa, que aquilo é mentira, que aquilo não é verdade, ela se fecha de tal maneira que é impossível penetrar. Então, uma característica do falso mestre, do enganador, é essa consciência fechada para qualquer argumento que se venha utilizar. Para qualquer demonstração da verdade que venha se utilizar. A pessoa fecha numa determinada coisa. Posso dar um exemplo. Um exemplo assim, esdrúxulo nesse sentido seria: eu acredito que esse ferro é madeira. Então a pessoa tem aquela mente tão fechada que não importa os argumentos que você utilize, químico, os argumentos da experiência, do toque, não importa. Ela está fechada na ideia de que aquela madeira seja ferro, de que aquele ferro seja madeira, e nada do que se diz altera aquela crença, aquela ideia, aquela sensação. Então, uma das características do falso profeta e do falso mestre é que ele não aceita nenhum tipo de argumentação, nenhum tipo de questionamento, nenhum tipo de contraditório acerca daquilo que ele acredita, daquilo que ele segue. Ele está fechado nas suas ideias e qualquer pessoa que fale ou tente demonstrar que ele está errado, que aquilo não é daquela maneira, é rejeitada, é vista como inimigo e até mesmo atacada. Características dos falsos profetas e dos falsos mestres que nos ajudam a identificá-los no seio da congregação. Hipócrita, finge, vive um personagem que não é verdadeiro. Segundo, mentiroso, mente para justificar a sua mentira, mente para se proteger, mente como forma de viver. E terceira característica para o falso mestre, para o falso profeta, é a consciência fechada para qualquer tipo de argumento contrário àquilo que se acredita, àquilo que se segue. Não está aberta a nenhuma sensação, não está aberta ao agir do Espírito Santo e não está aberta a nenhuma pessoa que tente, por argumentos convincentes, tentar ajudar a mudar a opinião. O profeta tem a sua mente fechada dentro de si mesmo e todos os outros que falem ou pensem diferentemente dele é inimigo, é adversário, é atacado, é rejeitado. Então, irmãos, estejam atentos para essas três características que a palavra de Deus nos aponta para os falsos profetas e falsos mestres. Agora no verso 3, ele enfim chega à exortação. A exortação é sobre o quê? Ele diz:
Esses falsos mestres, esses falsos profetas estão que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos. Então, a advertência à igreja é sobre esses dois ensinos. Proibir o casamento, e aqui não é a proibição do casamento do líder, né, do pastor, ou do presbítero, ou dos líderes. Não, é uma proibição geral, ou seja, esses ensinadores proibiam todas as pessoas, ou seja, diziam, não se deve casar. Qual é a origem dessa proibição? Por que se proibiria o casamento? A ideia está ligada com uma crença de que o fim já chegou, que Jesus já veio, que Jesus já está entre nós na sua vinda e que a ressurreição já aconteceu. Por exemplo, a gente observa na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, verso 18, o apontamento de alguns que estavam nessa linha teológica. Diz assim: estes, falando de Emineu e Fileto, no verso 17, 2 Timóteo 2,18, diz: estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Então, qual seria a razão para a proibição do casamento na comunidade? É a febre, a crença escatológica de que o fim já está presente. Como nós lemos na segunda carta aos Tessalonicenses, estudamos, essa crença de que o fim já chegou, de que a ressurreição já está acontecendo e Jesus já está aqui. Ele já veio, ele já está presente. Então, se o fim já chegou, se a vinda de Jesus já se concretizou, se a ressurreição já está acontecendo com os que morreram em Cristo, então não faz mais sentido trabalhar e viver a vida como nós aprendemos, como ela vem decorrendo ao tempo. Ou seja, a proibição do casamento provavelmente estava vinculado a uma crença apocalíptica, a uma crença escatológica de que Jesus já está presente. Ou poderia dizer, ele está vindo. Às vezes eu percebo também essa expressão entre muitos irmãos. Jesus está vindo, como no sentido que ele já saiu lá do céu, da presença de Deus, e está caminhando na nossa direção. Bem, eu acho que isso não faz sentido. Jesus não está vindo, Jesus virá. E quando ele tomar atitude, é agora, não vai demorar até chegar aqui. Né? Não tem uma viagem como a gente faz de 12 horas, de 24 horas, de um mês. Não tem essa viagem de um mês. Né? Ou seja, quando ele vir, quando ele decidir, é agora, quando o Pai disser, vai, chegou. Não tem essa viagem demorada. Então, dizer que ele está vindo, que ele já saiu do trono de Deus e está no caminho para chegar na terra, eu acho que não faz sentido. Jesus não está vindo, Jesus virá. E quando o Pai decidir, é agora, pronto, não vai demorar um dia. Como Paulo diz, será repentino e rápido, no abrir e fechar de olhos. Então, talvez essa ideia de que ele já saiu e ele vai chegar daqui a uma semana, ele chega, faria com que as pessoas então abandonassem as suas atividades cotidianas, deixassem de trabalhar, deixassem de construir, deixassem de casar, deixassem de se preocupar com a vida como ela é, para a nova vida que se começa na vinda de Jesus. Então é muito provável que essa proibição do casamento estivesse vinculado a uma crença da presença de Jesus já, da sua vinda acontecendo e vai se concretizar daqui a uma semana, daqui a um dia, daqui a um mês. Então, nenhum projeto, nenhuma atividade cotidiana faria sentido. Então, essa febre, esse fervor de que Jesus vai chegar amanhã, provavelmente levava esses ensinadores, então, vamos esperá-lo sem família, sem casar, sem fazer os planos. A gente observa, por exemplo, que isso era uma demanda presente na igreja primitiva, até as igrejas fundadas por Paulo, na época em que Paulo estava
na sua atividade missionária. A gente observa isso em 1 Coríntios capítulo 7, verso 1, quando os coríntios escrevem uma carta para Paulo, fazendo algumas perguntas. E dentre essas perguntas estava se era lícito casar ou não. E ele vai responder, né, essa questão se deve se casar ou não, ele vai responder dizendo, olha, para se dedicar ao reino de Deus com mais precisão, com mais espontaneidade, ele aconselhava que não. Mas a razão era, que ele apresenta em 1 Coríntios capítulo 7, para uma dedicação mais exclusiva ao reino de Deus. E não por razão de que Jesus já estava a caminho, vai chegar amanhã, então não precisaria abandonar as atividades cotidianas. Não tinha esse sentido, mas tinha um sentido de dedicação maior ao reino de Deus. Então, esse ensinamento sobre proibir o casamento provavelmente estava vinculado a esse fervor de que Jesus vem agora, então cessamos todas as atividades. Na própria carta a Timóteo que a gente vai também aprender sobre aqueles que pararam de trabalhar, né? E então viviam às custas da igreja porque pararam de trabalhar, porque Jesus vai chegar amanhã, para que eu vou trabalhar? E aí Paulo fala, aquele que não trabalha também não coma. Está dentro dessa ideia de um fervor escatológico que cessa todas as atividades cotidianas. E entre elas estaria a proibição do casamento, que provavelmente também não pode não ser só essa a razão para a proibição, também pode ser uma outra razão, como a olhar o casamento como algo impuro, a relação sexual no casamento como algo pecaminoso, e isso havia tanto entre os gregos quanto entre os judeus. Havia certos grupos que pregavam uma abstinência sexual, uma abstinência do casamento, como uma forma de viver de forma mais pura diante de Deus. A gente observa entre os judeus os Quranitas, né? Os de Qurã. Havia entre os de Qurã, não todos, mas nos de Qurã havia grupos celibatários. E celibatários nesse sentido de manter-se uma pureza. Vários profetas trabalharam ou interpretaram as coisas nesta linha, né? O próprio João Batista, a gente observa esse detalhe. Então, pode ser um fervor apocalíptico, de que Jesus vem amanhã, então não precisamos desenvolver as atividades cotidianas, mas também pode ser uma crença mais espiritualizante, de uma purificação, de evitar a questão, o contato sexual mesmo dentro do casamento. A segunda advertência é sobre os alimentos. Esses falsos profetas exigiam abstinência de alimentos. A gente vai observar na carta aos Colossenses, capítulo 2, versos 20 ao 23, essa questão também sendo apresentada ali, né? Essa temática também da proibição dos alimentos. Diz assim: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseeis isto, não proveis aquilo, não toqueis aquilo outro. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e falsa humildade, e rigor ascético. Rigor ascético está incluso ali a questão das abstinências, tanto do casamento quanto de certos alimentos. Todavia, não tem valor algum, na minha tradução diz contra a sensualidade, mas uma tradução melhor seria não tem valor algum a não ser a satisfação da carne, ou seja, aquilo que visava não gerar satisfação da carne, na realidade criava mais satisfação carnal ainda. Então você percebe que havia esses ensinos naquele final de primeiro século nas igrejas cristãs, nas igrejas primitivas, sobre abstinências de certas coisas, alimentos ou outras questões.
E aí a gente aprende algo assim que eu acho que é muito interessante quando ele vai combater essas heresias, esses falsos ensinos da abstinência do alimento, por exemplo. Ele vai nos trazer aqui um ensino maravilhoso a respeito daquilo que Deus criou. Tudo que Deus criou é bom. E outro ensino importante que ele vai trazer aqui é que a oração, a ação de graça antes de comer, santifica o alimento. Isso é algo assim muito interessante para a gente refletir, porque ele vai utilizar como argumento. Ele vai dizer, verso 3 então, que proíbe o casamento e exige a abstinência de alimentos, que Deus criou para serem recebidos. Todos os alimentos foram criados por Deus para serem consumidos. Ele não criou alimentos, esse aqui eu criei, mas não é para comer. Todos os alimentos foram criados para serem consumidos, com ações de graça. Ou seja, a gente percebe um procedimento muito interessante de dar graças antes das refeições. Devemos comer todas as coisas, todos os alimentos que Deus criou, devemos consumir. Mas ele coloca com ações de graça, com coração alegre, com coração grato, fazendo orações e dizendo, Senhor, muito obrigado pelo alimento. Então a gente percebe essa prática presente e estimulada, com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Não só os fiéis, aqueles que estão ali na comunidade, mas todos que conhecem a verdade são desafiados, são ensinados a dar graças antes das refeições e comer de tudo que Deus criou, porque ele vai dizer no verso 4, porque tudo que Deus criou é bom. E aí a gente volta ao texto da criação de Gênesis, capítulo 1. Tudo que Deus criou é bom. A criação é boa. Deus a fez para nós, para os homens, para nós usufruirmos. Então, tudo que ele criou é bom. Não é nada que você poderia encontrar na criação de Deus que seja ruim. Veja como que esse ensino é maravilhoso e importante. Às vezes a gente aprende, ou alguém fala, isso aqui não é bom, mas foi Deus que criou? Foi, então é bom. O homem pode criar coisas ruins, mas Deus, tudo que Deus criou é bom. Então vamos guardar essa palavra no nosso coração. Tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça. Nada é recusável. Nada. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Veja a importância de crermos que a oração santifica os alimentos. Isso já é uma prática judaica. Jesus, na primeira multiplicação dos pães em Marcos, ele abençoa o alimento. Na segunda, ele dá graças, mas na primeira, ele abençoa os alimentos. Por quê? Porque a oração santifica os alimentos. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Tudo que Deus criou é bom. Olhe para a criação de Deus. Louve a Deus por sua criação. Nada há recusável naquilo que Deus criou. Tudo é bom. E recebido com ações de graça, santificado fica. E aí a gente lembra também desse mesmo argumento Paulo utilizou na primeira carta aos Coríntios em relação às comidas sacrificadas aos ídolos. Podemos ler 1 Coríntios capítulo 10, verso 25 e versos 30 e 31. A gente encontra esse argumento que Paulo utilizou sobre as comidas oferecidas aos ídolos. 1 Coríntios capítulo 10, verso 25 diz assim: Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Versos 30 e 31. Se eu participo com ações de graça, por que hei de ser vituperado por causa daquilo que dou graças? Portanto,
quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Se eu participo com ações de graças, por que eu serei humilhado, envergonhado, amaldiçoado, se eu participo com ações de graça diante da comida que consumo? Então, é o mesmo argumento que está aqui na primeira carta a Timóteo. A ação de graça, a oração diante dos alimentos, os santificam, os purificam. E tudo que Deus criou é bom. Nada é recusado. Então, use essa régua de medir. Foi Deus que criou, então é bom. Foi Deus que criou, então eu não preciso recusar. E com a oração antes de eu comer, todos os alimentos são santificados, são purificados. E isso nos estimula a sempre dar graças antes das refeições. Sempre dar graças antes de comer, porque as ações de graça, a oração de gratidão pelo alimento recebido diante de nós, santifica. Ele finaliza o trecho dizendo: porque pela palavra de Deus e pela oração o alimento é santificado. Que o Senhor nos ajude e que essas palavras ajudem-nos a viver uma vida segundo a vontade do Senhor. Amém.